Voltamos, estava ali no estaleiro, ali atrás da igreja do Bonfim, comendo um arrumadinho e vendo o pôr do sol. Comendo arrumadinho, vendo o pôr do sol. Bom, enfim, vamos voltar para o estatuto? Vamos lá. Bom, no bloco passado, dessa parte número 6, nós estávamos lá estudando algumas coisas e nós paramos exatamente no desligamento do serviço ativo. Quais são os motivos, Luciana, que levam ao desligamento do serviço ativo de um policial militar? Bom, se você for transferido, por exemplo, para a reserva remunerada não é serviço ativo, não é a reforma, a perda, né, do posto, da patente, né, da sua graduação, enfim, nesses primeiros casos, veja bem, né, quando você for transferido para a reserva remunerada, quando você for para a reforma, ou se por acaso você perder seu posto, né, sua patente, sua graduação, né, nesse caso você continua exercendo as suas atribuições, suas atividades, não é, até ser desligado definitivamente, tá certo? Desligado, o que eu falo é passado para a reforma, não é? Passado para a reserva remunerada, tá? Até que termine todo o processo, né, da perda da patente, da graduação, do posto, ok? Então, os motivos que causam desligamento do serviço ativo são transferência para a reserva remunerada, reforma, perda do posto, da patente, da graduação. Nestes três primeiros casos, primeiros, né? Aqui está errado. Primeiros casos. Está errado mesmo. Nesses três primeiros casos, continuará, né, o policial no exercício de suas funções até ser desligado da organização policial a que serve, tá certo? Em que serve. Tranquilo? Então, nesses três primeiros casos aqui, você fica no exercício até que seja devidamente desligado. Mas são esses os motivos que causam desligamento, Luciana? Não. Nós temos também a demissão, nós temos a exoneração, nós temos a deserção, nós temos o falecimento, nós temos o extravio, tá certo? Nós temos o extravio. Muito bem, o que é que nós podemos falar mais sobre essas causas, essas hipóteses em que há aí o desligamento do serviço ativo? Que esse desligamento deve ser publicado no Diário Oficial, sempre, não é? Porque nós sabemos que a publicidade confere eficácia externa ao ato administrativo, conforme estudamos em direito administrativo, nós sabemos isso, tudo bem, e sabemos também, não é, que essa publicação vai dar essa eficácia externa. O desligamento do policial militar da organização em que serve deverá ser feito após publicação em diário oficial ou boletim de sua organização policial militar, do ato oficial correspondente e não poderá exceder a 45 dias da data deste ato. Então, você tem que publicar este ato de desligamento a fim de que, neste prazo, haja a publicidade do que ocorreu, avisando, comunicando a todos os administrados que você foi desligado do serviço ativo. Agora, se por acaso ultrapassar esse prazo de 45 dias, ultrapassado o prazo de 45 dias, o que é que acontece? O policial militar será considerado desligado da organização a que estiver vinculado, deixando de contar seu tempo de serviço. Porque eu não posso ser prejudicada, a sociedade não pode ser prejudicada por uma omissão da própria instituição. Então, ultrapassado o prazo de 45 dias, o policial militar será considerado desligado da organização a que estiver vinculado, deixando de contar o tempo de serviço para fins de transferência para a atividade. Tranquilos até aqui? Muito bem. E da passagem para a reserva remunerada? O que é que nós podemos falar? Olha, a passagem para a reserva remunerada, essa passagem aqui pode ocorrer ou de ofício ou a pedido. Você
solicita, abre o processo administrativo, o processo administrativo, solicitando, confirmando, comprovando, melhor dizendo, que você já preenche todos os requisitos, né, para passar para a reserva remunerada, que nós já estudamos do que se trata, tá certo? Aquele pessoal da reserva remunerada, que pode ser inclusive convocado por ato do governador do estado, né, por conveniência administrativa, né, desde que aceite, ok? Né, de forma consciente, ok? Bom, então, essa passagem para a reserva remunerada pode ocorrer ou a pedido ou de ofício do policial militar. Vamos ver o que é que nós temos aqui? A passagem do policial militar à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, será efetuada a pedido ou ex ofício, né? De atribuição da própria autoridade policial, não é? A autoridade hierarquicamente superior àquele policial, a autoridade que tem aí a atribuição de homologar esse processo de transferência da atividade para a inatividade, para a reserva remunerada. Luciana, essa minha transferência para a reserva remunerada, ela pode ser suspensa? Você me perguntou isso? Perguntei. Perguntou por curiosidade, né? Porque eu sei que você já sabe a resposta. Claro que essa transferência para a reserva remunerada, ela pode ser suspensa sim, em casos urgentes, né? Como, por exemplo, né, vigência de estado de sítio, estado de defesa, que você estudou lá em direito constitucional para o CFO, ou em caso de mobilização, calamidade pública, perturbação da ordem interna, da ordem pública. Nesses casos, não é? Não só a sua transferência pode ser suspensa, como também, não é, diversas outras coisas, férias, por exemplo, também poderão ser suspensas. Tranquilos até aqui? Tranquilo? Luciana, essa transferência para a reserva remunerada a pedido, eu posso fazer de forma verbal? Já expliquei em outros blocos, de forma verbal. Só ano que vem, meu querido, no carnaval, né? Esse pedido tem que ser por escrito, você tem que abrir o processo administrativo a fim de que você tenha aí garantido esse seu direito, o direito de passar para a reserva remunerada. Então tem que ser escrito, né? Lembra o direito de petição? Esse pedido tem que ser escrito, estudamos o direito de petição, não é? E só pode ser feito para a reserva remunerada se você contar com no mínimo o quê? 30 anos de efetivo exercício. A transferência para a reserva remunerada a pedido será concedida mediante requerimento escrito ao policial militar que contar com no mínimo 30 anos de serviço. 30 anos de serviço. E essa transferência ex officio, a critério aí, né, da autoridade, como é que é feito em relação aos oficiais? Sim. Bom, em relação aos oficiais, vamos ver aqui algumas coisas. A transferência para a reserva remunerada ex officio verificar-se-á sempre que o policial militar incidir em um dos seguintes casos. Então, essa transferência ex officio, eu falei para oficial, não foi? Ex officio, é porque eu estava imaginando aqui dos oficiais, me perdoe. A transferência a pedido já fizemos, 30 anos, e agora a ex officio. A transferência para a reserva remunerada ex officio pode ser realizada quando? Quando, não é, aqui, um policial militar, né, atingir a idade limite de 60 anos para oficiais e praças. Para oficiais e praças. Então, atingiu a idade limite de 60 anos, então, automaticamente, ex officio, você vai passar para a reserva remunerada.
terem os oficiais ultrapassado 6 anos de permanência no último posto e 9 anos de permanência no penúltimo posto, previstos na hierarquia do seu quadro. Se você é um praça especial, se você é um oficial, então, a depender do seu quadro, aí você tem essas hipóteses. Então, você vai passar para a reserva remunerada, ex officio. Se você tiver, né, se você for um oficial e tiver ultrapassado 6 anos de permanência no último posto, ou 9 anos de permanência no penúltimo posto, previsto na hierarquia do seu quadro, desde que também contem com 30 anos de serviço. 30 anos ou mais de serviço, então, aí você vai ex officio para a reserva remunerada, bem como se você for diplomado em cargo eletivo. Já falamos várias vezes sobre o cargo eletivo, não só aqui no Estatuto, como também em direito constitucional. Você vai ser agregado e ser eleito, passará, né, no ato da diplomação, automaticamente no ato da diplomação, para a inatividade. Você vai para a reserva remunerada, isso vai ser feito ex officio. Também, ser diplomado em cargo eletivo, já vimos, também for oficial, considerado não habilitado para o acesso, em caráter definitivo, no momento em que vier a ser objeto de apreciação para o ingresso na lista de acesso, aquela promoção que nós vimos, a lista de acesso. Tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, né? Tomar posse em cargo, em emprego público civil de forma permanente. Então, você vai para a reserva, tá certo? Permanecer afastado para o exercício de cargo ou emprego ou função pública civil temporária não eletiva, ainda que da administração direta por mais de 2 anos contínuos ou não. Então, você se afastou para ocupar um cargo, né, no Poder Executivo, enfim. E aí, se esse afastamento, não é, for por mais de 2 anos, seja ele consecutivo ou não, você vai para a reserva remunerada ex officio. E se você for oficial, alcançado pela cota compulsória, a sua parte compulsória, aposentadoria compulsória, e conte com 30 anos de efetivo exercício, né? Então, se você está na cota compulsória, então você deve ser, sim, obrigatoriamente, né, transferido para a reserva remunerada, conforme estabelece o nosso Estatuto. E a reforma, o policial reformado? O policial reformado é o seguinte: se você for oficial e você tiver uma idade superior, né? Se você for um oficial superior e tiver 64 anos, pronto. Então você vai, né? São as datas limites para que você permaneça, né, aí nessa reserva. Então, olha só o que nós vamos falar aqui. A reforma dar-se-á ex officio e será aplicada ao policial militar que atingir as seguintes idades limites para a permanência na reserva remunerada. Então, você foi para a reserva remunerada, mas você é um oficial superior e já está com 64 anos, você vai ser reformado. Se você é um oficial intermediário ou subalterno e já conta com 60 anos, você vai para a reforma. Se você é um praça e já conta com 56 anos, você também vai para a reforma. Esta reforma, que ocorre ex officio, também pode atingir, né, o policial que for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia Militar. Isso é o que todo mundo sabe. Estiver agregado por mais de 1 ano por ter sido julgado incapaz temporariamente, mediante junta médica, etc. Né? Homologação, né, feita aí por junta médica. Tá? Agora, o problema é a lâmina passada. Se está na reserva remunerada, vai ser reformado se você for um oficial quando completar 64 anos. Se você for um oficial intermediário, 60 anos. Se você for um praça, 56 anos. Cuidado com isso aqui, porque eles vão trocar na prova. Eles vão trocar. Tá certo? Beleza? Muito bem. Lu, e a exoneração? E a exoneração? Olha só. Exoneração
não tem caráter punitivo. Exoneração você pede para sair. Ou então, se você ocupar um cargo temporário de livre nomeação, livre exoneração, então você também vai ser exonerado ex officio. Então, a exoneração tem duas possibilidades de acontecer. Ou a pedido ou ex officio. Ou a pedido ou ex officio. A exoneração, né, nós já sabemos, está aqui essa exoneração, nós já sabemos, a exoneração de policiais militares e, consequentemente, a extinção do vínculo funcional e desligamento. A exoneração é quando você se desliga da polícia militar. Isso pode ocorrer a pedido ou ex officio. E também, né, a pedido, a requerimento, né, mediante requerimento escrito do interessado. É o direito de petição. É o direito de petição. A exoneração a pedido não importa a indenização por parte do erário, por parte do cofre público. Porque você é que pediu para sair, você não está mais satisfeito, passou em outro concurso, tudo bem, você não é obrigado a permanecer na Polícia Militar. Então você pede exoneração. Agora, eu, Fazenda Pública do Estado da Bahia, eu vou ter que indenizar você? Não. A exoneração a pedido não implica indenização aos cofres públicos pela pela preparação e formação profissional quando contar o policial militar com mais de 5 anos. Então, da mesma forma que você não me deve nada, eu, policial militar, também não lhe devo nada. Eu peço para sair e acabou. Por mais que eu tenha, não é, feito aí algum curso, que eu tenha me capacitado. Então, se eu já contei com mais de 5 anos, não é? Então, não devo nada. Ressalvar a hipótese de realização de curso ou estágio com ônus para a administração. Então, se foi com ônus, se eu fiz um curso e esse curso foi custeado pela administração, aí é uma outra história. Mas se não, então eu não devo nada. Eu não preciso exonerar, não preciso indenizar a administração porque eu pedi exoneração. É um direito que eu tenho. A indenização a pedido não implica a indenização aos cofres públicos pela preparação e formação profissional. Preparação e formação profissional são valores deontológicos da Polícia Militar do Estado da Bahia. Então eu não tenho por que indenizar o Estado porque eu pedi para sair, porque eu pedi exoneração. Agora, quando contar o policial militar com mais de 5 anos de carreira, contando com mais de 5 anos de carreira, então eu não tenho que indenizar a Polícia Militar. Tá certo? Ok? Tranquilos até aqui? Quando o policial militar tiver realizado qualquer curso ou estágio no país ou no exterior, não será concedida a exoneração a pedido, antes de decorrido o período igual do afastamento. Se você se afastou para fazer um mestrado na Argentina por 2 anos, você volta, permanece na polícia por mais 2, porque você não pode ser exonerado pelo mesmo período. Percebe? Quando você voltar, você tem que continuar na administração. Porque, afinal de contas, você foi se capacitar e você não vai utilizar seus conhecimentos técnicos a favor do Estado da Bahia, da Polícia Militar do Estado da Bahia, né? Isso não seria razoável. Isso não seria razoável. Então, não será concedida a exoneração a pedido antes de decorrido o período de o período igual ao do afastamento, ressalvadas as hipóteses de ressarcimento, etc. Se você ressarcir, tudo bem. Mas se você fez um curso no país, aqui no Brasil ou no exterior, então você se afastou da Polícia Militar para isso, tá certo? Então você se afastou da Polícia Militar, você não será, né? Você não será exonerado antes de decorrer o mesmo prazo, não é, que você utilizou para se capacitar, tá certo? Tranquilo até aqui? Tranquilo, essa lâmina tá tranquila? Bem simples, bem fácil. O oficial também que seja exonerado a pedido. Ele tem alguma situação que a Lei 7.990 trate, alguma especificidade que seja importante para eu saber para o dia da minha prova, Lu? Tem sim. O oficial militar, né, o policial militar exonerado a pedido, né, esse policial aqui, né, do oficial ainda vou falar, mas o policial militar exonerado a pedido passa a integrar o contingente da reserva não remunerada. Claro, se eu pedir exoneração, eu cortei meu vínculo com a administração, não recebo mais remuneração por parte dela. Então, se eu, policial militar, oficial ou não, peço exoneração,
eu passarei a integrar os quadros da reserva não remunerada, sem direito a qualquer remuneração, nenhuma remuneração. Tá certo? Tranquilo até aqui? Tranquilo? E, obviamente, que esse pedido de exoneração, logicamente, poderá ser suspenso sempre naqueles principais casos, né? Estado de emergência, estado de sítio, estado de defesa, situações emergenciais, mobilização, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública, da ordem interna. Beleza? Ok? Muito bem. E as hipóteses de exoneração ex officio? Como é que elas ficam? Em que ponto se dá e o que é que nós precisamos conhecer sobre a exoneração ex officio? Olha, a exoneração ex officio será aplicada ao policial militar em algumas hipóteses. 1. Por motivo de licença para tratar de interesse particular acima de 3 anos contínuos. É mesmo, Lu? Claro. Mais de 3 anos é o que o Estatuto estabelece. Quando ele não está satisfazendo, quando ele não satisfez as condições do estágio probatório, aqueles 36 meses. Se você não satisfez as condições, assiduidade, responsabilidade, disciplina, né, iniciativa, eficiência, se você não conseguiu satisfazer aqueles requisitos, então você será exonerado. Será demitido? Não, será exonerado. Exonerado ex officio. Licença para tratamento de assunto particular por mais de 3 anos, exonerado ex officio. Quando você ultrapassar 2 anos, contínuos ou não, para tratamento de saúde de pessoa da sua família, exoneração ex officio. Quando ultrapassar 2 anos, não é, contínuos ou não, em licença para tratamento de saúde de pessoa de sua família. Quando você permanecer agregado por um prazo superior a 2 anos, não é, contínuo, sempre contínuos ou não, por haver passado à disposição de órgão ou entidade. Então, você foi colocado à disposição de um órgão ou entidade da administração pública da União, dos estados, do Distrito Federal, enfim, dos municípios, para exercer uma função pública de natureza civil e precisou ficar agregado por mais de 2 anos, contínuos ou não, então você vai ser exonerado ex officio. Tranquilo? Beleza? Essas hipóteses são hipóteses interessantes que, se você puder aí dar uma lida boa nela, você dá uma atenção, tá certo? Lembrando que na nossa parte 7 da nossa aula, terminando aí os nossos encontros, eu espero que você realmente esteja gostando, nos dê um feedback particular, escreva pra gente, sim. Escreva pra gente, diga o que é que a gente pode melhorar, diga aí o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente pode, né? A gente tá aqui à sua disposição. Você pode pedir outros simulados que a gente vai mandar tranquilamente pelo professora@lucianamedeiros@gmail.com. Então nos fale com a gente, me diga onde você, já falei, né? Onde você vai fazer a prova, pra gente se encontrar, bater um papo lá, tirar uma dúvida rápida, né, antes da prova, tá certo? Dar um abraço, desejar aí uma força, uma excelente prova. Então, nós estamos falando da exoneração, coisa que a gente não quer saber, a gente quer passar, a gente não quer ser exonerado. Então nós estamos falando da exoneração, são hipóteses que você deve dar uma lida bacana sobre isso, tá certo? Lu, então quer dizer que eu vou passar para a reserva, não remunerada, não vou receber qualquer remuneração, né? Tranquila, tá? Entendi tudo isso. Muito bem. Agora, tem alguma hipótese em que eu não posso ser exonerado a pedido? Existe alguma possibilidade da administração pública negar o meu pedido de exoneração? Com toda e absoluta certeza, claro que existe, não é? Se por acaso você estiver em débito com a Fazenda Pública, você quer pedir exoneração para você, dar linha, né? E aí não pagar o que você deve, fofinho, fofinha, bonitinho, você não vai ser exonerado, não. Está devendo à administração pública, não é? Está em débito com a Fazenda Pública, exonerado você não será. Você aí é um policial que está agregado, tá? E você está sendo processado, né, na Justiça Militar, na Justiça Comum,
por processo ou responsabilizado por processo administrativo disciplinar e pede exoneração para deixar de responder. Ah, bobinho, bobinha, você não vai ser exonerado não, maluco. Não vai ser exonerado não, maluco. Tá doido? Oxe, aqui você vai ter, ó, que ficar na administração policial militar, sob essa guarda, a fim de que você não suma e responda pelos atos aí irregulares que você infelizmente cometeu no exercício aí das suas atribuições, ou então se você estiver eventualmente devendo aí à Fazenda Pública, tá certo? Em débito com a Fazenda Pública, então, portanto, você não será exonerado a pedido. Eu posso perder meu posto ou patente? Claro. Minha graduação? Claro. Se você for considerado indigno, todo mundo conhece essa hipótese. Você é declarado indigno do seu posto, né? Você é considerado indigno da sua patente, você é considerado indigno, né, da permanência, né, para permanecer na polícia militar. Você tem uma conduta incompatível, não é? Com a moralidade, com a honra, com a tradição da polícia militar. Então você quer o quê? Continuar na polícia militar? Então você vai perder seu posto e sua patente. Eu sei que não vai acontecer isso com você, porque eu me estresso, viu? Eu me estresso quando acontece um negócio desse. Pô, o cara faz um concurso super difícil, caramba, super concorrido, chega lá, faz uma porcaria, tenha santa paciência, parece que não lembra do passado não, né? Parece que cega, só pode ser. Enfim, então o oficial só perderá o posto e a patente se for declarado indigno para permanência na polícia militar ou tiver uma conduta com ela incompatível por decisão do Tribunal de Justiça do nosso estado, o Tribunal de Justiça do estado da Bahia, ou em decorrência de algum julgado em decorrência de algum processo que eventualmente você, infelizmente, teve que responder. Tá certo? Beleza? Então, você perde seu posto, sua patente, perco se eu for declarado indigno para permanecer nos quadros da Polícia Militar do belíssimo e amado estado da Bahia. Você aí do interior da Bahia, Alagoinhas, minha cidade natal, onde só tem gente bonita como eu, olha que coisa maravilhosa, e inteligente, né? Uma cidade que fica a 120 quilômetros de Salvador, né? Vou a Alagoinhas todo fim de semana, viu? Moro ali no Parque Alagoinhas. Se você for aí da região Aramaria, Alagoinhas, Catu, Entre Rios, né? Eu moro ali na região junto com você. Nasci e me criei ali, tá certo? Tenho o maior orgulho da minha cidade, ok? Muito bem, o pórtico de ouro do sertão baiano. Então venha. Então você foi declarado indigno, portanto, por gentileza, saia aqui, né? Perca, você vai perder seu posto e a sua patente. Muito bem. Esse oficial que for declarado indigno para o oficialato ou com ele incompatível, né? Ele é incompatível com a dignidade, com o oficialato, não é? E condenado a perder, foi condenado e perdeu o posto ou patente. Ele pode readquirir essa situação, né? Ele pode voltar, né, a ser, né, voltar a ser inserido nos quadros da administração, retornar ao seu posto, sua graduação, sua patente, hein? Poderá ter a sua patente de volta. Olha, ele só poderá readquirir, né, a situação anterior por uma outra sentença judicial transitada em julgado. Se você entrou com uma ação e conseguiu comprovar que aquela perda anterior foi uma perda injusta, ilegal, então, através da Justiça, Tribunal de Justiça, você entra com a ação para efetivamente, não é, fazer com que você volte ao status quo anterior. Ao status quo, ao status anterior, tá certo? Né? Por quê? Porque você foi considerado indigno, mas você se insurgiu contra esta decisão e buscou seus direitos. Então, o policial militar oficial declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível, condenado à perda do posto da patente, só poderá readquirir a situação um policial militar anterior por outra sentença judicial e nas condições estabelecidas na sentença judicial.
Esse oficial, ele será demitido. O oficial que houver perdido o posto a patente, ele será demitido sem direito a nenhuma remuneração, porque você foi considerado indigno, você perdeu o seu posto, ok? Eu nem olho para você porque eu me estresso. Você perdeu a sua patente. Que remuneração que você quer do Estado da Bahia? Que remuneração que você quer? Hein? Então você será demitido sem direito a qualquer remuneração e terá sua situação militar definida pela lei do serviço militar. Tá? Beleza? Ok? Muito bem. Quem é que fica condicionado aí, sujeito à declaração, né, de indignidade para o oficialato? Hein? Como é que acontece isso? Ficará sujeito à declaração de indignidade para o oficialato e para a permanência na instituição quem for considerado incompatível com a mesma. E se for oficial, é aquele oficial que for condenado pelo TJ, pelo Tribunal Civil ou Militar, em sentença transitada em julgado a uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos. É uma pena individual. Obviamente, após a submissão do processo administrativo disciplinar, porque as esferas são independentes. Porém, se na esfera criminal você foi julgado, você foi condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos, então você será considerado indigno do oficialato. Da mesma forma, se você for condenado em sentença transitada em julgado por crimes para os quais o Código Penal Militar comina a perda do posto da patente, como penas acessórias por crimes previstos na legislação especial concernente à segurança nacional, da mesma forma você será considerado julgado indigno para o oficialato, incompatível com ele. Também, se você incidir nos casos previstos em lei, que motiva o julgamento por processo administrativo disciplinar e neste for considerado culpado. Passou pelo PAD, pelo processo administrativo disciplinar e foi considerado culpado. Você perderá sua graduação, se for condenado em sentença transitada em julgado, nos crimes também para os quais o Código Penal Militar comina a perda do posto da patente, como penas acessórias e por crimes previstos na legislação, bem como incidir nos casos previstos em lei que motivam o julgamento do processo administrativo disciplinar e também por este for considerado culpado. Beleza? E a demissão? Meu filho, a demissão é uma sanção. A demissão é uma sanção, uma penalidade que pode ser aplicada aos policiais militares. A demissão ela é uma sanção. Veja, a demissão será aplicada como sanção aos policiais militares em algumas hipóteses, não é? Como, por exemplo, quando a Justiça Militar ou até mesmo a Justiça, né, o Tribunal de Justiça, terem condenado sempre, né, trânsito em julgado, aí há uma pena privativa restritiva de liberdade superior a 2 anos, demissão, não é? Se você tiver aí, não é, digamos assim, se você for um policial militar de carreira e tiver aí passado pelo processo administrativo disciplinar e for considerado culpado, você pode ser eventualmente sim demitido, dentre outras hipóteses, né? A demissão será aplicada como sanção aos policiais militares de carreira quando assim se pronunciar a Justiça Militar ou o Tribunal de Justiça, né, após terem sido condenados a uma pena privativa de liberdade superior, né, transitada em julgado, superior a 2 anos, ou então passar pelo PAD e assim ser considerado culpado. Então você pode ser definitivamente, né, extinguir o seu vínculo com a administração pública, sendo demitido, sendo penalizado, porque a demissão, ela é sim uma forma de sanção. Demissão na administração pública é penalidade. Exoneração é penalidade? Não. Exoneração não é penalidade. Demissão, ela é penalidade. Lu, eu lhe pergunto o seguinte, se o policial militar, se este policial militar que eu estou vendo aqui, não tenha sido demitido a bem do serviço público, a bem da disciplina, ele pode readquirir a situação policial militar anterior? Sempre. Sempre como? Sempre
através de uma sentença judicial transitada e julgado, aí ele pode readquirir o seu status quo ante, né? Seu status quo anterior, né? Voltar ao que ele era antes, ou por outra decisão administrativa, né? Da autoridade que julgou o processo administrativo. Afinal de contas, lembra, o processo administrativo pode ser revisto a qualquer tempo, desde que surjam fatos novos que sirvam para comprovar, por exemplo, entre outras hipóteses, fatos novos que sirvam para comprovar a inocência ou a irregularidade daquela decisão anterior, lembrando que não pode haver da revisão do processo, né, o agravamento da pena, assim, da sanção assim imputada ao agente, ao policial militar. Então, claro que se por acaso o policial militar foi, né, houver sido demitido a bem da disciplina administrativa, é claro que ele pode voltar assim a readquirir a sua condição anterior por sentença judicial em qualquer caso ou por outra decisão da autoridade julgadora do processo administrativo disciplinar na hipótese de revisão do mesmo. De quem é a competência para declarar a demissão de um oficial? Eu já ouvi, exatamente, é do governador do estado. Será do governador do estado a competência do ato de demissão do oficial. E a do praça também já ouvi, a do praça é a do comandante-geral da Polícia Militar. É do comandante-geral da Polícia Militar porque ele é um praça. Já ouvi também. E a demissão do oficial ou do praça, né? De qualquer um dos dois, isenta a indenização, né? Eventuais indenizações que tenham causado, aí já que esse oficial ou esse praça, né, causou aí algum dano ao erário, então ele não vai ter que ressarcir. Ledo engano seu. Ledo engano seu. Caso você seja demitido e ainda assim esteja aí em débito com o erário, já falamos sobre isso, essa demissão não vai isentar você das indenizações e dos prejuízos causados ao erário. Caso você tenha cometido aí algum ato irregular no exercício de suas funções, que cause aí, que faça nascer, né, a responsabilidade administrativa, por exemplo. Então, você sim será considerado culpado e, portanto, mesmo sendo demitido, você tem que indenizar a administração pública pelos prejuízos causados a ela. Ok? Muito bem. Bom, se eu for demitido, eu tenho direito a alguma remuneração, a alguma indenização? Não vou nem responder. Não terá direito a qualquer remuneração ou indenização e a sua situação será definida na lei do serviço militar, caso o oficial ou praça venha a ser demitido. O oficial ou praça que venham a ser demitido, eles não têm direito nem à remuneração, nem a muito menos uma indenização. E a deserção? Meu filho, a deserção acarreta, você estudou em penal militar e agora está estudando aqui no estatuto. A deserção acarreta a interrupção do cômputo do seu tempo de serviço e, consequentemente, a sua demissão. É o que estabelece o nosso estatuto. A deserção do policial militar acarreta a interrupção do cômputo do tempo de serviço. Seu tempo de serviço estará interrompido e, consequentemente, você vai ser demitido. A pedido, tenha santa paciência. Lógico que não. Ex officio. Você vai ser demitido de ofício, porque deserção é um crime propriamente militar. Então, nesse período que ocorre a deserção, que você declarar um desertor, seu tempo de serviço fica automaticamente interrompido e, posteriormente, você vai ser devidamente demitido. Agora, se eu sou um desertor, mas enquanto policial, servidor público, eu sou estável, não tenho nenhum benefício, nada que me sustente aí nessa situação, Luciana? Tem. A demissão do policial militar desertor, com estabilidade garantida, processar-se-á após 1 ano de agregação. Porque você é primeiro agregado, né? Lembra? Se não houver captura ou apresentação voluntária antes desse prazo.
Então, se por acaso você é considerado desertor, não foi capturado, não reapareceu, então, para você ser demitido, esse processamento só se dará após 1 ano da agregação. Porque você vai ser agregado e automaticamente, depois de que passar por esse procedimento de demissão, declarada aí a sua demissão. Só que essa declaração dessa demissão só pode acontecer 1 ano após a agregação. Ok? Beleza? O policial militar sem estabilidade. Aí, meu querido, sem estabilidade é sem estabilidade. O policial militar sem estabilidade assegurada será automaticamente demitido após oficialmente declarado desertor, mediante devido processo legal. Ó, tchau, até amanhã, porque você não tem a tão chamada, tão sonhada estabilidade. Lu, e se por acaso eu desertor, eu comparecer, eu for capturado ou me apresentar voluntariamente, eu digo, opa, aí você vai ser reintegrado ao serviço ativo, meu amor, e a seguir agregado para se ver processar. Oh, maravilha! Quer dizer que eu me apresentei, depois de ter sido demitido, eu me apresentei. Aí você tem que entrar com ação de reintegração, lembra? Quando invalidada a sua demissão por um ato judicial, né, ou administrativo. Reintegração é quando você invalida uma demissão. Então você será reintegrado, né, caso você seja aí vitorioso, você será reintegrado e depois você vai ser agregado para se ver processar pelo crime de deserção. Beleza? Tranquilo? Olha, mas vem cá, eu sou um desertor, eu faço jus à minha remuneração? Ô amigo, se os outros, minha amiga, não fizeram jus à remuneração, é você, enquanto servidor, que vai fazer, ou enquanto desertor, que vai fazer jus à remuneração? É claro que não. Então, o policial militar, servidor público militar, o policial militar lá no estado da Bahia, desertor, não faz jus à remuneração. Ele não faz jus à remuneração, não é? Exceto, não é, na hipótese de você ter aí o seu soldo, digamos assim, um valor que você eventualmente tenha que receber. Tranquilos até aqui? Tranquilo? Muito bem. E o falecimento e o extravio? Falecimento, você sabe que é uma forma do cargo ficar vago. O policial militar que infelizmente vier a falecer, né, ele simplesmente vai ser excluído do serviço ativo, vai ser desligado da organização ao qual ele estava, não é, vinculado, do organismo ao qual ele estava vinculado. O policial militar da ativa que vier a falecer será excluído do serviço ativo e desligado da organização a que estava vinculado a partir, infelizmente, da ocorrência do óbito. O extravio do policial militar da ativa. Bom, se você é considerado extraviado, obviamente que o seu tempo de serviço é interrompido. Porque se você é extraviado, você não está em serviço, então acarreta a interrupção da contagem do tempo de serviço policial militar como consequente afastamento temporário do serviço ativo a partir da data em que o mesmo for considerado extraviado. Então, você é extraviado, seu tempo de serviço ele fica interrompido. Cuidado, a IBFC vai colocar suspenso, né, a partir da data em que houver esta declaração. E a exclusão desse serviço ativo é feita automaticamente? Não. Ela será feita, né, será feita 6 meses após a agregação por motivo de extravio. Então, quando você é extraviado, você tem que ser agregado e aí, após isso, passar por todo esse procedimento formal. Então, a exclusão do serviço ativo será feita 6 meses após a agregação por motivo de extravio, por motivo de extravio. Muito bem, Luciana, muito bem. E se por acaso for um naufrágio? Foi o quê, menino? Um naufrágio, Luzinha. Ave Maria, é mole. Armaria, maninha. Como diz aquele bichinho, aquele coisinha lá do Facebook. Armaria, menina. Olha só. Em caso de naufrágio, um sinistro aéreo, uma catástrofe, uma calamidade pública. Ave Maria, que isso não há de acontecer, gente. Salvador. Pelo amor de Deus, isso não há de acontecer com você não, meu filho. Tenha santa paciência. Bom, olha, nesse caso, o extravio, ou, lógico, né, desde que oficialmente reconhecido, o extravio ou desaparecimento policial militar da ativa será considerado para fins do estatuto como falecimento. Né? Calamidade pública, um sinistro aéreo, né?
um naufrágio, então você vai ser considerado falecido. Então, logo, obviamente, esgotados os prazos, né, máximos, né, de possível sobrevivência, né? Então, quando se dê por encerradas aí todas as buscas, né, todos os procedimentos para o salvamento, tentar salvar. Então, no caso de um naufrágio, de um sinistro, de uma catástrofe, você não apareça, você esteja oficialmente aí, né, extraviado ou desaparecido, esse extravio, esse desaparecimento, ele vai ser considerado como um suposto falecimento deste policial militar, tá certo? E agora, se o policial militar for reaparecido, oh glória, graças ao Senhor Jesus Cristo, né, aquele que foi considerado falecido, então ele volta, né, ele reaparece, graças a Deus. Obviamente ele será submetido a um processo administrativo, né, disciplinar, a fim de que se busque aí averiguar se realmente o que foi que aconteceu, porque caso não tenha sido realmente esse desaparecimento em virtude aí da catástrofe, você vai responder, obviamente. Então, será submetido ao processo administrativo disciplinar por decisão do comandante geral, a fim, se assim for preciso, se assim for necessário, né? Se por acaso houver alguma dúvida com relação a esse sinistro, que você está alegando o que ocorreu, então você vai passar pelo processo administrativo disciplinar. Se esse reaparecimento do policial militar extraviado for já excluído do serviço ativo, se for um reaparecimento de um policial que foi extraviado, mas que já foi excluído do serviço ativo, então isso vai ter que resultar em uma reintegração, não é? Em uma nova agregação pelo tempo necessário para se apurar os fatos que deram origem aí a este extravio. Tranquilos até aqui? Tranquilo? Muito bem! Estamos chegando ao fim do nosso curso. Temos mais aí a parte número 7, em que nós vamos fazer, né, uma série de exercícios, uma bateria, um simulado com questões inéditas. Já expliquei por quê, porque nós temos poucas questões, né, do Estatuto e nenhuma, né, do Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia feita pela IBFC, porque é a primeira vez que essa instituição vai fazer a prova. Então, fiquem com Deus, tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo bloco aí, a nossa parte 7. Um beijo e até lá. Fui!